Aleluia. Amados, vamos dar continuidade. Se lembram, ontem à noite eu terminei a ministração falando da necessidade do crente estar cheio do Espírito. Sim ou não? Quem se lembra disso? Dizendo também, se o crente está com um depósito espiritual cheio do Espírito, não haverá espaço para o outro lado, o inimigo, colocar alguma coisa. Sim ou não? Foi a pergunta de Pedro a Ananias. Por que encheu Satanás o teu coração? Claro, coração vazio ou semi-cheio tem espaço para as trevas colocar o que não deve ser colocado, porque, como eu disse, não existe vazio espiritual. Ou cheio do Espírito, ou cheio do outro lado. Não é verdade? Então, para que não deamos espaço ao outro lado, porque não temos parte com ele, não temos negócio com o outro lado. Não é isso, irmãos? Nós não temos parte nenhuma com o outro lado. Então, vamos encher do Espírito, transbordando. Não deixa espaço espiritual vazio na tua vida para que o diabo não tome a ousadia de colocar o que ele não deve colocar. Mas eu coloquei, veio ao meu coração quando eu saí daqui, lá no hotel, citar, só para fechar a parte de ontem à noite, rapidinho, uma experiência de um servo de Deus que fracassou. Todo mundo sabe o nome dele, Sansão. Um servo de Deus que veio ao mundo com um projeto espiritual lindíssimo. Mas ao longo da vida ele se perdeu e aconteceu uma tragédia. No capítulo 16 de Juízes, Sansão, se puder aumentar o som um pouquinho, porque eu falo bem compassado e baixo, e a garganta já não está lá essas coisas. Sansão, no capítulo 16, ele foi para a companhia de Dalila. Apesar de que quando ele chegou a Dalila, ele já estava espiritualmente destruído. Não foi Dalila que destruiu Sansão. Eu tenho uma meditação completa sobre a história de Sansão. E ele, quando chegou a Dalila, ele já estava destruído, coitado. Várias experiências anteriores, amargas, principalmente emocionais, foi o que destruiu Sansão. Vou repetir. Experiências emocionais de Sansão destruíram Sansão. Quando ele tentou receber a primeira esposa, lá no capítulo 14 de Juízes, diz que ele foi em busca da sua primeira esposa com quem ele tinha casado, e ela havia sido dada como mulher a um amigo dele. Foi tão trágica a repercussão na sua alma que ele diz: daqui para frente eu não serei responsável do que farei com os filisteus. Quer dizer, a amargura, a emoção, a decepção, da traição o marcou definitivamente. E ele ali só foi assim, de queda em queda, queda. Quando ele chegou em Dalila, ele já estava destruído. Porém, ele ainda era um nazireu, ou seja, ele ainda tinha um compromisso com Deus. O cabelo comprido era o testemunho de que ele era nazireu e tinha compromisso com Deus. Mas Dalila, os filisteus estudaram bem como destruir Sansão e descobriram uma coisa em Sansão que às vezes a gente não se dá conta, que ele era um homem emocionalmente frágil. E eles utilizaram Dalila como instrumento de pressão emocional contra Sansão. Tu não me amas. Em que reside a tua força? Se tu me amasses, tu me dirias em que está a tua força. Não, me amarre, coloque cordas novas, põe uma estaca. Quando ela molestou a ele de forma tão terrível, que diz a Bíblia,
que ele, não suportando, disse: se raspar a minha cabeça, acabou a minha força. Aí diz a Bíblia que ela o fez dormir em seu colo, chamou os filisteus, que rasparam a cabeça de Sansão, e quando rasparam, o compromisso dele com Deus foi extinto. Aí quando ela gritou: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Aí ele ainda pensou assim: eu vou me levantar como dantes, vou reagir, vou destruir esses filisteus e vou ser vitorioso. Mas veja o que a Bíblia diz no capítulo 16 de Juízes, versículo 20. 16, versículo 20 de Juízes, só para fechar ontem à noite. O que é que diz? 16, 20. Juízes 16, 20. Todos leiam. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo eles despertado do sono, disse consigo mesmo: Ele não sabia que o Senhor, que é que tem? Tinha se retirado dele. Brincou espiritualmente, até que foi vencido pelo inimigo. E ele ainda guardou a lembrança: não, como das outras vezes, eu serei vitorioso. Mas o Espírito do Senhor havia o quê? Se retirado dele. Acabou Sansão. Foi o final dele. Por isso que quando a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, é como se dissesse a mim e a você: não dê espaço ao inimigo. Não deixe espaço vazio. Encha-se, transborde. Porque viver a vida espiritual de experiência. Eu sempre fui vitorioso, Deus sempre esteve comigo. Às vezes uma atitude sua entristeceu o espírito. E aquela lembrança não vai lhe dar garantia de vitória, não. Crente não tem vitória porque se lembra do que foi. É pelo que ele é hoje. Você pode dizer amém a isso, irmão? Não viva de lembrança. Vida espiritual não é viver de lembrança. Você tem a lembrança apenas como algo que lhe fortalece. Mas a busca tem que ser diária. A renovação é diária. É isso, pastor Nilson? Então, nada de viver. Porque há 10 anos atrás eu era um crente abençoado. No passado eu pregava. No passado eu cantava. Como eu cantava, o poder caía. Amado. E hoje? Está feito Sansão? Não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Que Deus nos guarde. Aí fechei a mensagem ontem à noite. Agora vamos para hoje. Amados, pegue o material que você tem na mão aí. Vamos para o item 4. Item 4. O tema é o mesmo da escola, como eu desde o início tenho dito. E quando eu medito na expressão do profeta, que diz: o Espírito do Senhor é sobre mim. Pelo que? Vocês já sabem decorar, sabe ou não sabem? Pelo que me ungiu, sim ou não? Vamos lá, leiam só essa primeira parte aí. Como é que diz aí o 61:1 de Isaías? Vamos lá, amado, todos. Pronto, até aí. O Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu para o quê? E eu vou acrescentar uma outra pergunta que eu não coloquei no papel, me surgiu enquanto eu estava sentado ali. Por quê? Para e por quê? Primeiro, por quê? Segundo, para quê? Diga comigo. O Espírito do Senhor
ungiu a Jesus, por quê e para quê. Pronto. Vamos começar primeiro pelo porquê Jesus foi ungido. E para que entendamos esse assunto, nós vamos ter que gastar um pouquinho de tempo. E eu já liberei você para tratar do seu depósito. Já resolveram esse problema, agora estão mais à vontade, não é? Então vamos devagar, sem pressa, porque o assunto exige calma para a gente tratar. Eu vou pedir a um jovem, não sei o teu nome, o filho do pastor Alex. Benjamin, vem cá. Chega aqui. Eu não vou dizer que ele é futuro obreiro, já é obreiro, muito jovem. Eu comecei, amados, sobe aqui. Eu comecei a meditar na palavra na escola dominical, eu tinha 15 anos de idade. Já são 49 anos fazendo isso, entendeu? Se tivesse aposentadoria, eu já estaria aposentado. O Benjamin vai sair com um gráfico que eu montei aqui, mostrando a cada um, e eu vou pedir que você faça só os gráficos. Não atente para a letra não, porque a letra só quem sabe sou eu. Entendeu? Só essas linhas aqui, ele vai mostrar para você, no papel que você tem com a caneta, faça isto. Vai, Benjamin. Vai passando de fila em fila. Aí você só vê o traço que eu montei, 2 traços com um espaço no meio, para você fazer igual, tá? Porque é nisso aí que nós vamos meditar agora. São 2 linhas, uma com início e fim, um espaço no meio, outra com início e fim. Não atente para a letra não, que você não vai entender mesmo. Só quem revela isso aí sou eu mesmo. Revelação particular. É aí que nós vamos desenvolver o assunto hoje pela manhã. Bota no papel essas 2 linhas, esse espaço no meio, não deixe de deixar. Bem, amados, para que nós entendamos isto, a primeira coisa que eu quero lhe chamar a atenção é sobre a unção na Bíblia. Que, aliás, hoje em dia virou moda. Tem a nova unção, tem unção do riso, unção do crescimento, unção da multiplicação, é ou não é? Tem hinos que cantam, unção do crescimento, unção do riso, que é uma interessante, né? Essa tal da unção do riso, o culto vira uma pândega, né? Ah, irmão, deixe que a unção do riso tome conta de você. E começam a rir, daqui a pouco está aquela verdadeira chocarrice. Porque um ri, outro ri, daqui a pouco as gargalhadas, isso é contagiante. Amados, tudo são modas que surgem, que não correspondem à verdade de Deus. São modismos, coisas que são criadas de cabeças bem férteis, bem inteligentes, para manter o povo de Deus assim avivado. Mas isso tudo é ficção, é fantasia, não tem substância bíblica. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, amados, é sobre por que Jesus foi ungido, cumprindo a profecia de Isaías. Por quê? Vamos para a primeira pergunta. Por quê? Você tem que ir para a Bíblia para entender da onde surgiu a ideia da unção espiritual. E começou quando Deus instituiu o sacerdócio. Diga, a unção começou na Bíblia com a instituição do sacerdócio. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 28. Da onde surgiu a ideia da necessidade de unção? Quem foi que criou essa ideia de unção? Êxodo 28. Vamos ler
o versículo 1 de Êxodo 28. 28, versículo 1. Leiam. Todos, por favor. Todos, por favor, todos lendo. Depois... Quem foi que instituiu o sacerdócio? Quem foi? Quem foi, amado? Você leu aí, quem foi? Quem foi que falou com Moisés para instituir o sacerdócio? Quem foi? Deus. Diga, o sacerdócio é uma instituição de Deus. Não foi Moisés assim que pensou, meu irmão está sem cargo, eu vou criar um negócio aqui para dar um cargo a Arão. Não. Foi Deus que chamou Moisés e disse: chame a seu irmão Arão, seus filhos, e os separe do meio da congregação para que eles sejam o quê? Sacerdotes. A partir desse ato de Deus instituindo o sacerdote, Deus teve cuidado de descer a detalhes. Mas bem detalhes mesmo. Por exemplo, primeiro, qual o lugar onde os sacerdotes teriam que exercer o ofício sacerdotal? Em casa? Em qualquer lugar? Aonde era? Como era o nome do lugar? Como era, amados? Tabernáculo. Primeiro lugar. Deus instituiu, primeiro lugar, tabernáculo. Culto para mim tem que ser no tabernáculo. Adoração para mim tem que ser no tabernáculo. Por quê? Antes do tabernáculo, cada um oferecia seu culto aonde quisesse. Em casa, debaixo de uma mangueira, debaixo de uma árvore, no monte. Deus disse: não, eu vou instituir um lugar para o culto ser oferecido a mim. E eu chamo a sua atenção para essa verdade bíblica, de que nós não nos preocupamos muitas vezes se a quem cultuamos está se agradando o nosso culto. Pensamos que o culto tem que agradar a nós, mas temos que entender que primeiro a se agradar do culto é a quem adoramos. Não adianta o culto me agradar, porque eu o ofereço como eu gosto, como eu quero, como eu acho que devo adorar. E Deus vai ter que aceitar o culto. Não tem, amado. Ele é Deus. Ele é o destinatário do culto. E ele se dá o direito de dizer: esse culto eu aceito, aquele não aceito. E quando é que Deus não aceita o culto? Quando ele é oferecido a ele segundo o gosto, o critério e o padrão do adorador. Porque o Deus que é adorado, ele disse: os meus adoradores me adorarão o quê? Ou segue essa regra, ele diz: você pode fazer o que você quiser, barulho, cantar, virar o olho, ficar tremendo. Eu não aceito. Se você tivesse tempo, iria ler comigo Isaías 1, Deus dizendo: eu me cansei dos vossos cultos. Não me ofereçam sacrifício que eu não aceito. Que é um direito de Deus aceitar ou não aceitar o culto. Então, para isso, Deus disse: tem um lugar. Como era o nome do lugar? Tabernáculo. E não teria, na visão de Deus, o culto a ele se não tivesse quem ministrasse o culto. Diga, o culto a Deus tem que ter quem o ministre. Culto a Deus não é assim, aquela manifestação esotérica. Não, tem que ter ministro. E Deus instituído o ministro, Deus disse: Moisés, os ministros que eu escolhi, Arão e teu irmão, eles terão que ter até roupas específicas. A cueca que eles vão usar, eu vou dizer como. Não pense que ele vai chegar na minha presença de qualquer maneira, vestindo o que quer, o que acha bonito. Não, o culto é para mim.
Ele vai ter uma veste sacerdotal assim. Deus deu detalhes. Você vê isso no capítulo 28, por exemplo. A partir do versículo 4, fala das vestes sacerdotais. Aí, quando você chega mais na frente, no capítulo 28, repare aí, do grupo dos escolhidos, quem foi escolhido? Arão e seus filhos. Aí Deus pega Arão e dá-lhe uma função que somente ele poderia exercer. Todos os filhos com ele seriam sacerdotes. Mas Arão tinha tarefas específicas. Leia, por favor, versículo 29. Versículo 29. Leia, 28, 29. Todos lendo, amados. Leiam alto. Eu costumo dizer lá em Salvador, quando estou ministrando a palavra, que o povo deve ler a Bíblia como aquela pessoa que está com fome, sentindo o cheiro de uma boa moqueca baiana. A moqueca é cheirosa. O baiano aqui sabe, tem um casal baiano ali, não é isso? Quando você está com fome, que entra em casa, sente o cheiro da moqueca, a boca já começa a salivar. Tem coisa boa hoje. E quem lê a palavra, que é o alimento do Espírito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda... Você tem que ler a palavra com gosto, quem está com sabor, tá? Coisa gostosa. Leia o versículo 29, 28, 29, leia. Tinha Arão e tinha seus filhos, todos sacerdotes. Mas Arão agora foi escolhido por Deus para ser e exercer uma função chamada de sumo sacerdote. Diga, sumo sacerdote. Ou seja, o principal dos sacerdotes, o maioral dos sacerdotes. E Deus estabeleceu o seguinte no tabernáculo. Bem, tem um lugar grande no tabernáculo chamado lugar santo. Diga, lugar. E Deus disse a Moisés, coloque um véu pesado, grande. E nesse espaço todo, separe um espaço menor. E esse espaço menor é chamado de Santo dos Santos. Diga, Santo dos Santos. Separados pelo véu. Aí Deus disse, olha, uma única vez por ano, Arão, só Arão, ninguém mais com ele, todos são sacerdotes, só quem vai entrar nesse espaço pequeno, Santo dos Santos ou Santíssimo, é Arão, só Arão. Não entra ninguém, só Arão. Mas todos são sacerdotes, são, mas para aquele ato de ministrar no Santo dos Santos, só quem podia entrar era quem? Que era o sumo, diga sumo. Muito bem. Aí Deus diz, quando ele entrar no Santo dos Santos, na minha presença, lá no Santo dos Santos tinha uma arca chamada a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, que era ali, e tinha um tipo esse tampo aqui, só que de ouro puro, e tinha dois querubins, um olhando para o outro, para dentro, os dois olhando para dentro do local, chamado de propiciatório. Diga, propiciatório. O sumo sacerdote entrava, paramentado. Antes de entrar, tinha que olhar como ele estava. Se estava tudo no lugar, roupa, tudo certinho. Se tinha oferecido sacrifício por ele, tudo certinho. Porque se entrasse de qualquer maneira, Deus disse, morre. Pode ser Arão, pode ser quem for. Se entrar de qualquer maneira, morre. Então Arão, ele tinha que ter cuidado primeiro consigo mesmo. Para poder depois o quê? Entrar para ministrar em favor de quem? Do povo. E ele tinha que entrar com o quê? Com sangue. Com sangue do animal morto lá fora, porque ele ia fazer o que a Bíblia chama de expiação do pecado do povo. E onde era que ele fazia essa expiação? Pegava o dedo, molhava no sangue do animal e espargia. Aonde? Diga, no propiciatório. Se Deus aceitasse o sacrifício e tudo aquilo, a glória de Deus descia e vinha aonde? Para cima de onde?
do propiciatório. E Arão, quando via a glória de Deus, o Shekinah descer sobre o propiciatório, ele entrava numa espécie de transe. E nas bordas dos seus vestidos, das suas vestes, veja aí no capítulo 28, versículo 33 e 34. Cara, que tinha? Leia aí, 28, 33 e 34. Versículo 34, vamos lá. Como nada que Deus faz é sem propósito, qual era o propósito disso tudo? Versículo 35, leia, 35. O povo estava lá fora, por quem Arão ministrava no Santo dos Santos. Mas nas bordas dos seus vestidos, Deus disse, coloque uma campainha de ouro e uma romã de veludo. Aí Deus disse, olha, a sequência é essa. Uma campainha de ouro, uma campainha de ouro, outra aqui. Aí você diz, que coisa, mas o que era isso? Para que isso? Você não sabe. Se não sabe, vai saber agora. Ora, a romã de tecido amortecia um pouco o som da campainha, sim ou não? Para não ficar muito estridente. O povo que estava lá fora, quando vê o barulho, aquilo contido, o povo diz, Deus aceitou o sacrifício. Não é o tema aqui, mas só rapidamente, você vê que isso era um tipo, um modelo, um símbolo de quê? Da ação do Espírito do Santo na vida da igreja e do crente. A campainha, os dons espirituais, e a romã, o fruto do Espírito. Sim ou não? É lindo a ação dos dons na igreja. Faz um barulho, mas se faltar o fruto, complica. É só barulho. Sim ou não? Sim ou não? Querem ver isso na prática na Bíblia? Não. Interessa? 1 aos Coríntios 12. Olha, por mim, eu emendo com culto hoje, viu? 1 aos Coríntios 12. 1 aos Coríntios 12. Diga comigo, era uma campainha de ouro e uma romã de veludo. A sequência era essa. 1 aos Coríntios 12. Vamos lá. Versículo 7 diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aí veja, versículo 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Diga um. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Diga dois. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outra, a interpretação das línguas. Quantos dons? Quantos dons? Você vê que aí não tem sonho, nem revelação, nem visão. Porque revelação e visão não são dons, são manifestações do Espírito. A lista é esta. Quantos dons? 9. Isso aí, diga, esses dons operando na igreja são as campainhas de ouro na roupa dos sacerdotes. Mas tinha as romãs, tinha ou não tinha? Gálatas 5. Gálatas 5.
Abriu? Sim ou não? Gálatas 5, vamos para o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, diga um. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quantos frutos? Quantas manifestações do fruto? Quantos dons? Romã e campanha de ouro junto. É isso, pastores? Querer manifestar dons do Espírito sem o fruto do Espírito é só campainha, é só barulho. Mas tem que ser dom e fruto. Dom e fruto. Dom é do Espírito. Eu não escolho o dom que Ele quer me dar. Dom de profecia, dom disso, dom daquilo, dom... né? Agora, o fruto quem é que tem que produzir? Pela ação do Espírito na minha vida. Amém ou não? Amém. Mas voltemos lá ao santuário. Vocês estão querendo que eu me desvie do assunto. Aí, o sacerdote, ele entrava para ministrar em que lugar do santuário? Em que lugar? No Santo dos Santos, no Santíssimo. Agora, quando Deus escolheu Arão e seus filhos, disse a quem? Falou com quem? Moisés, sim ou não? Mas essa unção, essa escolha, tinha que ser vista pelo povo de Deus. Aí Deus fez com que o ato de ungir, de dizer ao povo, esses foram escolhidos por Deus, obrigatoriamente tinha que ser pública. Salmo de número 133, que todo mundo sabe de cor. Salmo de número 133, diz o quê? Ó quão bom é como... Que era primeiro o quê? Derramado sobre cabeça de Arão, que descia pela sua barba e chegava à orla dos seus, tinha que ser pública. O povo de Deus que ia ser servido pelos sacerdotes tinham que ter a convicção de que Arão e seus filhos foram escolhidos por Deus e a comprovação da escolha deles como sacerdotes se dava através da unção. O óleo derramado, e não era no particular, não era aquilo fechado, ninguém pode ver, não, tinha que ser no público. Assim diz o Senhor, povo de Israel, Deus escolheu Arão e seus filhos para o sacerdote, e como prova dessa escolha eu estou derramando o quê? O óleo sobre a cabeça de Arão e descia pela barba e até a orla dos seus vestidos. Então, aí entrou a noção de unção. Aí você vai comigo em Êxodo, capítulo 30. O cuidado de Deus foi tanto com isto, que Deus mandou fazer um óleo específico. Deus disse, não é qualquer óleo que qualquer um inventa aí. Não. Capítulo 30, versículo... Vamos ler o versículo, por causa do tempo, vamos ver o versículo 25. O que é que diz 30, versículo 25? O que é que diz? Só alguns estão lendo. Amados, todos lendo, bem alto, vá. E o versículo 30? Versículo 31. Pronto. Aí Deus mandou compor um azeite, um óleo específico, com quantidades exatas, para que com ele fosse ungido
tudo que fosse consagrado a Deus. Agora, com esse óleo ia ser ungido tudo que estivesse no tabernáculo. A mesa, a cadeira, o candelabro, as paredes, as cortinas, tudo ia ser ungido com azeite. E qual era o propósito dessa unção que Deus instituiu? Versículo 29. Versículo 29. Só alguns ainda, amados. 29, vamos lá. Agora, para você gravar isso, na antiga aliança, diga, na antiga aliança, as coisas eram santificadas e consagradas a Deus através da unção com óleo. Aí pegue o desenho que você fez. Na primeira parte, coloque em cima assim, antiga aliança. Bem em cima, assim você coloque, antiga aliança. Anotou? Aí coloque, sumo sacerdote. SS, para ficar prático. Sumo sacerdote. Coloque, 2 pontos, Arão. Aqui, irmão. Arão, diga, coloque aí, anote aí, sumo sacerdote, Arão, anotou? Embaixo coloque, sacerdotes, seus filhos. Aí coloque, a unção, 2 pontos, com óleo. Logo abaixo coloque, o ungidor. Coloque, Moisés. E garantia da unção, 2 pontos, o óleo derramado e escorrendo sobre a barba, a cabeça e a barba de Arão. Ok? Então, repetindo. Sumo sacerdote, quem era? Quem era? Os sacerdotes quem eram? A unção era com quê? Quem ungiu? Qual era a garantia da unção? E escorrendo sobre a cabeça e a barba de Arão. Esse era o ritual de unção de sacerdote do Senhor no Antigo Testamento. Muito bem. Aí você vai olhar comigo e diz, pastor, e qual a aplicação prática disto para nós hoje? Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Capítulo que vamos ler é o 9. Carta aos Hebreus 9. Vamos ler dos versículos 6 ao versículo 9. Vamos lá. 6 diz: ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. 7. Dando nisso a entender quem? Vamos lá, mas dando nisso a entender quem? Que ainda o caminho do santuário não estava enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Versículo 9. Todo o ritual que você viu, primeiro, do tabernáculo, que Deus determinou para ser o lugar de culto. Segundo, da constituição de Arão e seus filhos como ministros do santuário. A unção deles. Tudo isso, diz o escritor da carta, era o quê? Uma alegoria.
uma figura do que iria acontecer depois. Tudo isso, a unção com óleo, tudo isso, tudo que você viu. Entendeu até aqui ou não? Agora veja. Sendo uma alegoria, uma figura, o Espírito Santo apontava: o que está sendo feito aqui não é o definitivo. Tem algo espiritual mais profundo lá na frente. Aí o mesmo escritor da carta, no capítulo 9, o que é que ele diz? No versículo 11. Versículo 11. Veja que o escritor chama Cristo de o sumo sacerdote. Então, na primeira linha você escreveu antiga aliança. Agora, vá para a segunda e coloca em cima nova aliança. Nova aliança, coloque lá em cima. Nova aliança. Aí vem. Nessa nova aliança você descobre, primeiro, quem é o sumo sacerdote da nova aliança? Bota aí, Jesus Cristo. Sumo sacerdote. Jesus Cristo. Na antiga aliança, no tabernáculo, tinha o sumo sacerdote e os outros ministros eram o quê? Chamados de? De quê? Sacerdotes. Sim ou não? Na nova aliança, o sumo sacerdote quem é? E os sacerdotes? Primeira de São Pedro, abra a Bíblia, 1 de São Pedro. Primeira de São Pedro, capítulo 12. 1 de São Pedro, capítulo 2. Todos leiam o que diz o versículo 9. 2, versículo 9. Leiam. O apóstolo São Pedro diz: mas vós sois o quê? Sacerdócio. Sacerdócio o quê? Vamos para Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Versículos 4 ao 6. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte que é e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, primogênito dos mortos e príncipe da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou os nossos pecados. Vamos lá, versículo 6, leiam aí. Na nova aliança, quem é o sumo sacerdote? E nós somos o quê? Somos o quê? Apocalipse 5. Apocalipse 5, versículos 9 e 10. O que é que dizem os versículos 9 e 10 do 5? Versículo 9, todos. Versículo 10. Tem dúvida? Tem dúvida? Sumo sacerdote da nova aliança?
Os sacerdotes quem são? Agora, repare uma coisa. Quanto custou para eu e você sermos sacerdotes? O quê? Por isso que tem que honrar muito essa posição espiritual. Não pode fazer pouco caso. Custou o sangue derramado na cruz do Calvário. Você que nunca talvez pensou no seu valor para Deus, você foi comprado. Amado, isso é tão forte que eu vou te dar uma revelação do Espírito aqui na palavra. Está aqui na palavra, não estou inventando nada. Essa posição do salvo, pelo sangue de Jesus, ser para Deus, constituído. Quem foi que constituiu os sacerdotes do Antigo Testamento? Quem foi? Quem é que constituiu a nós como sacerdotes? Isso é tão forte que mudou a rotina do louvor no céu. Você ouviu o que eu disse? É tão forte isto que mudou a rotina do louvor no céu. Primeiro, capítulo 4 de Apocalipse. De Apocalipse, versículos 9 ao 11. Versículo 9 diz: e quando os animais davam glória e honra e ações de graça aos que estavam assentados sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Versículo 10. O que? Dizendo o quê? Qual era o louvor? Deus aqui era louvado por ser o Criador de todas as... Ele era louvado como Criador. Aí no capítulo 5, que entra a visão de João, vendo o Cordeiro, que, como tendo sido morto diante do trono, e pelo fato de ele ter derramado sangue comprado para Deus, homens de todas as tribos, nações e línguas, mudou o cântico. Agora, ele era louvado não pelo que criou, mas pelo que fez. Capítulo 5, você vê. Versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante de quem? Versículo 8. Diante de quem? Tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 9. E tem crente que não dá valor à sua posição espiritual diante de Deus. Uma posição que mudou a rotina de louvor no céu. Agora Deus é louvado, Jesus é louvado, não pelo que criou, mas pelo que ele fez. O que ele fez? Salvou. Lavou com seu sangue homens de todas as tribos, nações e línguas. E para Deus os fez o quê? Reis e... Glorifica a Deus por isso. Amém ou não? Amém. Mas você viu que na antiga aliança, Arão e seus filhos tiveram que ser o quê? Para serem sacerdotes. Eles tiveram que ser o quê? Ungidos. Sim ou não? Sim ou não? Então diga, na antiga aliança, para ser sacerdote, obrigatoriamente, tinha que ser ungido com óleo. E na nova aliança? Somos sacerdotes ou não? Jesus é sumo sacerdote ou não? Muito bem. Qual foi a profecia de Isaías? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me... Jesus foi ungido ou não? Abra sua Bíblia em Atos 10.
Atos 10, o versículo é o 38. Atos 10, versículo 38. Jesus foi ungido ou não? 10, 38. Vamos lá? Pedro afirma que Jesus foi ungido, sim ou não? Sim. Com o quê? Foi com óleo? Foi com óleo como era na antiga aliança? Com quem? Diga comigo, Jesus, como sumo sacerdote, foi ungido com o Espírito Santo. E não com óleo, como na antiga aliança. Amém? Agora, em que momento Jesus foi ungido? Com o Espírito Santo. Lucas 4. Lucas capítulo 4. Os irmãos estão entendendo até aqui? Lucas 4. Aliás, Lucas 3. Lucas 3. O versículo é o 21 e o 22. Lucas 3, 21 e 22. O que é que diz 21 e 22? Leiam aí. E aconteceu que ao convento todos se batizavam, sendo batizados em nome de Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, e envolveu uma folha, como pomba, e ouviu a voz do céu: Tu és o meu Veja, no ato que Jesus saiu da água, ele orou e o Espírito Santo veio o quê? Na forma de uma e pousou. O Espírito do Senhor é sobre mim. Para quê? Para ungir. Tanto que no capítulo 4 de Lucas, versículo 1, o que é que está escrito? O pastor Nilson já leu, mas vamos reler 4, versículo 1. 4, versículo 1 de Lucas. Nós vimos ontem que no Antigo Aliança, no Antigo Testamento, quem tinha o Espírito sobre si não estava cheio do Espírito. Vinha sobre, estava sobre, operava a obra e depois profetizaram nunca. Lembram disso? Já com Jesus não, o Espírito veio, pousou sobre ele e encheu. Então diga comigo, a unção de Jesus, pelo Espírito Santo, ocorreu no ato do seu batismo em água. Daí para frente, para alguém ser ungido sacerdote do Senhor, não precisa mais de óleo. Pelo fato do salvo obrigatoriamente ter consigo o Espírito de Deus, sim ou não? Sim. Só um disse sim. Não é opção não espiritual. Para ser filho de Deus e ser sacerdote de Deus, tem que ser cheio do Espírito, que não é necessariamente ser batizado com o Espírito Santo. O batismo faz parte do ser cheio do Espírito. Entenderam ou não? Por quê? Em Romanos 8, vamos lá. Romanos 8. A presença, a habitação do Espírito na vida do crente é condição indispensável para ele ser considerado filho de Deus, sacerdote do Senhor. Romanos 8.
8. Vamos ler o versículo 9. 8, versículo 9. Leiam. O que é que diz 8, 9? É simples. A presença do Espírito na vida do salvo, que o torna salvo e também sacerdote do Senhor, a unção se dá através da presença permanente do Espírito de Deus habitando no crente. Aí Paulo diz: se alguém não tem o Espírito de Deus em si, esse tal não é dele. Ponto final. Ninguém precisa ir para a faculdade teológica fazer cursos e mais cursos, entender hebraico e grego, porque de uma coisa que está tão simples, tão clara aqui, sim ou não? É um texto que não está sujeito à interpretação. Não, mas lá no hebraico, lá no grego, lá não sei o quê. Não, amado. Se não tem o Espírito de Deus em si, habitando em si, esse tal não é dele. Queridos, você está refletindo na grandeza dessa revelação do Espírito a nós? Isso não é uma coisa qualquer, não. Tem crente fazendo pouco caso da sua posição espiritual. Ah, eu vou deixar o evangelho. Ah, amado, pelo amor de Deus, não faça isso não. Jesus não me ama, não me responde minha oração. Coisa, você ouviu ontem o seu pai dizendo: eu, quando não respondo segundo você quer, porque eu sei mais do que você como seu pai. Ouviram ou não isso ontem? E Deus não responde a oração, é porque Ele não quer. Poder tem. Sim ou não? A sua soberania de vontade é intocável. Ele não negocia isso. Operando eu, disse ele: quem pode me impedir? Quem? Me diga. Se ele não responde, não faz como você quer, porque ele sabe que o que você quer não é o melhor para você. Ele é quem sabe de todas as coisas. Ele te criou. O salmista disse: ele conhece a minha estrutura. Ele sabe que eu sou pó. Amados, a presença do Espírito, portanto, é a confirmação da unção. Não precisa de óleo. Isso era na antiga aliança. Esse negócio está trazendo chave para ser ungido. Vai lá em casa ungir minha casa, ungir meu carro. Amado, isso era no passado. Você está noutra aliança. Noutra aliança. Tem negócio de passar óleo para santificar. O que santifica hoje é a palavra. Jesus diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Crente hoje: pastor, está aqui essa chave do meu carro. Ungir o quê? É para proteger, é para santificar, coisa nenhuma. Se santificar, o carro não é seu. Pode deixar na porta da igreja, que é da igreja. É? Porque o que era santificado era consagrado a quem há. Então o carro não é seu. Quando você quiser ir para a praia, pega o ônibus, aluga um táxi, faça qualquer coisa, que aquele carro já ficou cá. Agora, uma revelação do apóstolo João. 1 de João. Primeira de João, capítulo 2. 1 de João, capítulo 2. Versículo 20. 1 de João, capítulo 2, o versículo é o 20. 20. O que é que diz o versículo 20? E vós, o que é que tem? Tendes a unção. A unção. Dois não. No plural. No singular. Vós tendes a unção do
santo. E sabeis tudo. Versículo 27 agora. Amados, deixa eu te perguntar uma coisa. Que unção do santo é essa? Que João diz, e vós tendes o quê? A unção do santo. E olha que na minha Bíblia, eu não sei se na sua está, unção está como substantivo comum, com U minúsculo. E santo está o quê? Uma pessoa. Sim ou não? Aprendemos no nosso velho português que nome próprio de uma pessoa se escreve com letra e o santo aí está com S. Uma pessoa. Quem é essa pessoa? Que em nós, tendo ela, João diz, vocês têm convosco a unção do santo. E ele indica no versículo 27 que essa unção não é circunstancial como era na antiga aliança. Estava sobre, vinha e ia. Vinha e ia. Aqui ele diz, e a unção que vós recebeste dele fica em vós. Permanece em vós. E que unção do santo é essa? Vamos para agora, 2 aos Coríntios, capítulo 1. Segundo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler o versículo 20 ao 22, para saber que unção do santo que permanece em nós como sacerdotes, garantindo a unção. 20, porque todas quantas promessas há de Deus são nele, o quê? Sim. São nele? Sim. E por ele o? Amém. Para a glória de Deus por nós. Versículo 21. Quem foi que nos ungiu? Deus. Quem nos ungiu? Deus. Mas qual a garantia que você é ungido de Deus? Versículo 22. Ele nos ungiu. Quem nos ungiu? Deus. Todo sacerdote tinha que ser ungido ou não? Qual era a garantia dos sacerdotes de Arão? Dizendo que eram sacerdotes, era o quê? O óleo derramado à vista de todo o povo, sim ou não? Agora, na nova aliança, nós somos sacerdotes. E qual é a garantia que temos? Veja que o apóstolo fala de penhor, que não é penhora. Aí entra o advogado em cena. Uma coisa é penhor, outra coisa é penhora. Querem saber a diferença? Não interessa não, né? Isso é coisa de advogado, não interessa não. Hein? Você vai ao banco e compra um carro financiado. Aquele carro, enquanto não for pagar a última prestação, ele serve de garantia ao banco. Logo, ele é um penhor. E o ato de penhora qual é? É quando você não paga e o banco vai tomar. Entenderam a diferença? Paulo está dizendo que Deus nos ungiu como sacerdotes, quem nos ungiu é Deus, e nos deu o Espírito Santo como penhor, como garantia da unção. Efésios 1:14.
Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. 1,13 diz o quê? Vamos ler juntos, bem alto. Em quem... Então, vamos lá, Efésios 1,13, todos. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo também nele crido, fostes o quê? Selados com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14. Querido, eu e você termos o Espírito habitando em nós é a garantia que estamos selados, ungidos por quem? Por Deus. Como o quê? Sacerdotes dele. Primeira pergunta que foi: por que Cristo teve que ser ungido? Respondi ou não respondi? Estão cansados, né? Vamos parar por aqui? Porque tem a segunda pergunta: para que ser ungido? Quer ser ungido? Oh, eu sou ungido para minha glória e meu louvor e minha honra. Não toque em mim que eu sou ungido. Tem uma irmã lá em Salvador, coitadinha, que abriu uma igreja para ela. E ela foi na rádio que era junto da igreja. E ela era da nossa igreja, todo mundo conhecia, mas ela partiu para uma experiência própria, criar uma igreja para ela. E uma pessoa que conhecia muito ela, aí disse: oi, irmã Avanira, Pai do Senhor. E foi, estendeu a mão: não posso lhe tocar. Estou ungido, não posso. Amados, todos os salvos, diga, todos os salvos que tem Cristo habitando em si, é sacerdote ungido de Deus. Glorifica Ele por isso, glorifica Ele, amado. Não me toca, irmão. Eu passei a noite toda em oração e em jejum, não comi nada, estou cheio da unção. Que é isso? Para com isso. Para com essa bobagem. Deus não cria super crentes na casa dele. Todos nós somos iguais. Comprados com o mesmo sangue. Teu pai é meu pai. E o céu que te espera, me espera também. Mesma coisa. Para que então? Voltemos agora ao tema da escola bíblica. Isaías 61. Vamos reler o versículo primeiro. E quem está com o material na mão, eu vou pedir que leia o que está aqui no material, esse texto, que eu tirei da Bíblia, da versão Nova Tradução na língua de hoje, que é mais simples, uma linguagem menos acadêmica e mais fácil de compreensão. Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje em português. Vamos lá. Está aqui bem embaixo, no final da página, onde tem o item 4, ungiu-me para quê? Logo embaixo. Vamos lá. Todos, por favor. Amado, você vê que todo o texto profético diz: o Senhor
me escolheu, ou me ungiu, ou me enviou para o quê? Eu sou ungido de Deus. Para o quê? Aí você vai começar a avaliar agora a sua conduta no reino de Deus. Sim ou não? Já vimos que somos sacerdotes, que somos ungidos com o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Que temos a unção do Santo, sim ou não? Sim. A grande pergunta é: para quê? Na primeira manifestação minha, na quinta-feira, eu disse, irmãos, e repeti já hoje de manhã, o texto de Paulo: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil ou necessário. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Muitos são batizados com o Espírito Santo, falam em línguas. Que maravilha, sim ou não? Mas, amado, e depois? O que é que resulta de prático nisso? Em que o reino de Deus é beneficiado? Eu falei em línguas, amém. Primeiro que é uma atitude um pouco egoística. Porque Paulo diz que quem fala a língua sem interpretação, edifica quem? Egoísmo espiritual. Amém, glória a Deus, que todo mundo fosse egoísta assim, falando em língua. Mas, amado, quando eu me congrego como igreja, se eu não produzir algo que edifique a todos, eu estou perdendo tempo. Aleluia. 1 Coríntios 14. Eu disse que só paro quando terminar, viu? Não quero nem saber. Vocês concordaram agora. Agora estamos no meio do voo, a gente não pode descer o avião, senão vai cair no meio do mar. 1 Coríntios, no capítulo 14. Versículo 2. 14, versículo 2. Ungido para quê? 14, versículo 2. O que é que diz? Versículo 3. Versículo 4. Se eu me congrego e compartilho o meu culto com outros sacerdotes, a unção de Deus estando comigo, obrigatoriamente eu tenho que ser um instrumento de bênção para os demais. Senão a minha unção não tem sentido. Aleluia. O Senhor me ungiu para, você leu, me escolheu para trazer boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos. Para. Se eu não produzo nada de edificação, para que serve essa unção? Para mim mesmo? Não, eu sou ungido do Senhor, não me toque. O apóstolo São Paulo disse: se eu chegar no meio de vós falando em línguas, o meu espírito ora bem, mas ninguém será edificado. Não vai haver resultado espiritual nenhum. Aí o que é que ele diz no capítulo 14 ainda? Versículo 6, para você não dizer que eu estou inventando coisa. Versículo 6, leia. Se eu for falar, vocês não serão edificados em nada. Uma vez o irmão chegou para mim lá em Salvador. Ô, irmão, o culto ontem foi uma benção. Foi, irmão, que maravilha. O que é que aconteceu?
todo mundo falando em língua. Eu digo, ah, é? E o que você ouviu, você foi edificado de quê? Não entendi, não.